Você já parou para pensar que o isqueiro, esse objeto tão comum no nosso dia a dia, foi inventado antes mesmo do fósforo? Parece estranho, quase um paradoxo. Mas a história é exatamente essa. Antes de alguém acender um fósforo de caixinha, já existiam pessoas carregando dispositivos capazes de criar fogo de forma portátil. E acredite, isso aconteceu em uma época em que a tecnologia era considerada primitiva para os nossos padrões atuais. Imagine viver em um mundo em que o fogo ainda era uma das maiores conquistas da humanidade. Símbolo de sobrevivência, calor, proteção e, mais tarde, progresso. Agora pense no impacto de alguém poder carregar o fogo no bolso. Antes mesmo de uma pequena vareta de madeira com ponta inflamável ser inventada, é justamente essa curiosa história que vamos explorar hoje. A ideia de que o fogo podia ser dominado já era conhecida há milhares de anos, mas a dificuldade sempre esteve em como acendê-lo de forma rápida e prática. Antigamente, os povos precisavam friccionar pedras, usar faíscas de metais ou recorrer a técnicas demoradas, que exigiam habilidade e paciência. Isso fazia do fogo algo precioso, difícil de obter e de manter. Era tão importante que algumas civilizações mantinham chamas eternas em templos, apenas para garantir que nunca ficassem sem. Mas então, no século XIX, antes do surgimento dos fósforos de segurança, um inventor alemão chamado Johann Wolfgang Deberheiner criou o que seria conhecido como lampião de Deberheiner, e esse objeto, nada menos que o primeiro isqueiro da história. Surgiu no ano de 1823. O funcionamento era engenhoso. Utilizava uma reação química com hidrogênio, que, ao entrar em contato com platina, produzia uma chama instantânea. Pode parecer algo rudimentar, mas para a época, era revolucionário. As pessoas podiam acender velas, lamparinas e até fogões com rapidez, sem depender de pedras de sílex ou longos minutos tentando gerar faíscas. O isqueiro era caro, sim, e não estava ao alcance de todos, mas marcou uma mudança radical na forma como o fogo passou a ser visto. Agora, era portátil. E aqui vem a parte mais curiosa. O fósforo, aquele que conhecemos até hoje, só se popularizou mais tarde. Já na década de 1830, ou seja, o isqueiro não só surgiu antes, como também oferecia uma tecnologia mais sofisticada que as pequenas varetas inflamáveis que viriam depois. Isso nos leva a uma reflexão interessante. Por que será que o fósforo acabou superando o isqueiro em popularidade durante tanto tempo? A resposta é simples: custo e praticidade. Enquanto o lampião de Deberheiner era caro e exigia manutenção, os fósforos eram baratos, descartáveis e podiam ser carregados em grandes quantidades. Com o tempo, os fósforos se tornaram populares em todo o mundo, dominando o mercado do fogo portátil durante mais de um século. Mas o isqueiro não ficou esquecido. Com o avanço da tecnologia, novas versões foram criadas, até chegarmos aos modelos modernos que usamos hoje. A gás, com faísca de pederneira ou até eletrônicos. Agora eu te pergunto, você imaginava que o isqueiro tinha surgido antes do fósforo? E mais, qual deles você considera mais revolucionário para a humanidade? A praticidade descartável do fósforo ou a durabilidade do isqueiro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários porque esse debate é fascinante. No fim das contas, essa curiosa linha do tempo mostra como a criatividade humana sempre encontra caminhos inesperados. Às vezes a ordem natural das invenções não segue a lógica que imaginamos. O isqueiro nasceu primeiro, abriu caminho, e o fósforo dominou o mundo. Mas hoje, ambos coexistem, cada um com sua importância, sua praticidade e sua própria história. E se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu comentário. A sua participação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias curiosas como essa. Você sabia que o isqueiro foi inventado antes do fósforo? Parece loucura, né? Mas é verdade! E hoje vou te contar essa história fascinante, que mudou a forma como lidamos com o fogo. Era 1823, e um químico alemão chamado Johann Wolfgang Deberheiner teve uma ideia brilhante. Enquanto todo mundo ainda usava pederneira e outros métodos primitivos para fazer fogo, ele desenvolveu o primeiro isqueiro da história, menos conhecido como lampião de Deberheiner. O mais interessante é como esse isqueiro funcionava. Era uma combinação genial de química e engenhosidade, usando hidrogênio e uma pequena quantidade de platina. Deberheiner criou um mecanismo que produzia fogo de forma controlada, e muito mais prática que os métodos da época. Mas você deve estar se perguntando, se o isqueiro já existia, por que o fósforo acabou se tornando tão popular? A resposta está na praticidade e no custo. Quando os fósforos começaram a ser produzidos em massa, na década de 1830, eles eram muito mais baratos e fáceis de transportar que os isqueiros de Deberheiner. Pensa comigo,
Um isqueiro da época era um aparelho relativamente grande e complexo, que precisava ser reabastecido com produtos químicos. Já o fósforo era pequeno, leve e descartável. Em uma época sem os recursos tecnológicos que temos hoje, essa diferença fez toda a diferença. Mas a história não termina aí. O isqueiro continuou evoluindo ao longo dos anos, dos modelos químicos complexos de Debrayne até os práticos isqueiros de bolso que conhecemos hoje. Muita coisa mudou. A tecnologia foi se aperfeiçoando, e hoje temos isqueiros para todas as necessidades. Desde acender um fogão, até os sofisticados isqueiros à prova de vento, para atividades ao ar livre. É incrível pensar como uma invenção do século XIX continua tão presente e útil em nossas vidas. O isqueiro é um exemplo perfeito de como uma boa ideia pode atravessar séculos, se adaptando e melhorando com o tempo. E você, já tinha ouvido falar dessa história? Que tal compartilhar esse conhecimento com seus amigos? Deixa nos comentários qual parte dessa história você achou mais interessante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades históricas como essa. Até o próximo vídeo.